Olá, povo de Deus, segunda-feira, 6 de março de 2023, segunda semana da quaresma. A nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 9, de 4b a 10 e Lucas 6, 36, 38. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Seja o homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém, a todo Israel, seja aos que moram perto, aos que moram longe, de todos os países, para onde os escorraçaste, por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes, aos nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. O livro de Daniel é sempre difícil quanto à separação das camadas históricas, pois é uma obra escrita numa época retroprojetando para outra. Assim, nosso texto de hoje, do capítulo 9 de Daniel, apresenta uma oração que resgata a perspectiva do profeta Jeremias. O que emerge, então, é o contexto do exílio da Babilônia e da restauração de Jerusalém. De acordo com alguns exegetas, os 70 anos preditos por Jeremias devem interpretar-se como 70 semanas de anos, isto é, 490 anos. Trata-se de uma longa quaresma entre o começo do exílio e a restauração e consagração do templo em Jerusalém por volta do ano 164 a.C. Sempre precisamos ficar atentos à imagem de Deus que passam esses textos, pois é muito comum atribuir-se a Deus sentimentos e comportamentos muito humanos. Pensa-se num Deus que faz justiça e castiga os que não lhe sejam fiéis. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Desta forma, Daniel limita-se a reconhecer que o castigo é merecido, mas a confissão e o arrependimento do profeta não o levam a desesperar, mas a esperar confiantemente o perdão divino. Com efeito, Deus de Israel é fiel, é benevolente, lento para a ira e rico de misericórdia. Na verdade, o povo de Israel conheceu ao longo de sua história um processo constante de pecar, arrepender-se, ser perdoado e voltar ao convívio com Deus. O problema é a recorrência na experiência da infidelidade. Pode-se perguntar até quando Deus vai suportar esse esquema? Vai perdoar o seu povo? Um dia, o apóstolo Pedro perguntou a Jesus quantas vezes devíamos perdoar. E Pedro dizia se era por 7 vezes.
E Jesus lhe disse que não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Ora, se Jesus disse que nós deveríamos perdoar permanentemente, imagine o Pai, que é muito mais misericordioso que nós. A nós, Senhor, não resta nada mais que ter vergonha na cara. Isso é literal no nosso texto de hoje. Lucas 6, 36, 38. Disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, sereis perdoados. Dai-vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Sede misericordiosos, sede perfeitos, sede santos, como vosso Pai é misericordioso, é perfeito, é santo. Assim, os evangelhos sinóticos apresentam a medida de nosso processo de aperfeiçoamento na história. Antes deste trecho, Lucas tinha descrito as bem e as mal-aventuranças. Depois anotou a gratuidade das relações com o eixo na máxima: o que vocês desejam que os outros lhes façam, também vocês devem fazer a eles. Nesse contexto, nossas relações devem ser marcadas pela misericórdia e perdão. Ainda ele nos lembra que com a mesma medida com que medirmos os outros, seremos medidos. A vida em sociedade é feita de relacionamentos, de interesses e reciprocidade que geram lucro, poder, prestígio. O Evangelho revoluciona o campo das relações humanas, mostrando que, numa sociedade justa e fraterna, as relações devem ser gratuitas, à semelhança do amor misericordioso do Pai. Lucas salienta que as relações numa sociedade nova não devem ser de julgamento e condenação, mas de perdão e dom. Só Deus pode julgar. Enfim, esse texto nosso quer demarcar nossas relações, tendo a misericórdia de Deus como medida. Nos últimos anos, ouvimos muitos discursos de ódio, de vontade de andar armado, de preconceitos contra negros, contra pessoas com orientação sexual diversa, contra mulheres, contra pessoas deficientes, contra os povos indígenas, enfim, contra os pobres. Assim, o que Jesus nos propõe vai na contramão disso tudo. Quem tem a misericórdia de Deus como medida, muda totalmente seu horizonte na vida. Somos chamados a fazer diferença, a marcar nossa posição na sociedade. Numa palavra, como falava São Carlos de Foucault, é preciso gritar o Evangelho com a vida. Um beijo no seu coração.